ele pega o sacerdote e os levitas, e eles pedem que trazem holocaustos para que eles pudessem serem preparados, ou seja, sacrifícios seriam feitos antes que se começasse, aleluia, o momento de adoração, aleluia. A atitude de Ezequias agradou aos olhos do Senhor. Ezequias, ele institui novamente a Páscoa, aleluia, e por 14 dias eles adoram a Deus, eles glorificam a Deus, aleluia. E a atitude de Ezequias, aleluia, ela mexe com o inferno toda vez ou que nós, como seres humanos, nos impomos em fazer algo para Deus, a se curvar diante de Deus. Nós temos que nos prepararmos para a afronta do inimigo, para o levante do adversário, aleluia. É normal quando você se dispõe a adorar, o inferno ele fica alvoroçado, os demônios, as potestades, elas tentam de todas as maneiras criar as suas artimanhas para que possam trazer tristeza, desânimo, desordem, até mesmo no meio da família, para que a adoração não continue. Nós aprendemos com Ezequias uma coisa: nós devemos levantar altares, devemos fazer sacrifícios, devemos nos entregar a Deus, porque Deus em todas as situações, Deus, ele se faz presente. A atitude de Ezequias em levantar altar, em instituir novamente, aleluia, a adoração a Deus, aleluia, levantar os altares e cultuar a Deus, isso mexe com o inimigo, mexe com o adversário. A palavra de Deus diz que agora Senaqueribe, ele tenta de alguma maneira entrar, aleluia, em Jerusalém para destruir Jerusalém. A palavra de Deus diz que quando Ezequias, ele descobre que Senaqueribe, ele estava se preparando, na verdade ele já tinha se achegado a Quis, ele já tinha chegado e tinha parado, aleluia, no arqueduto, nos campos do lavandeiro, e estava ali se preparando agora para entrar, para invadir Jerusalém. A palavra de Deus diz, irmãos, aleluia, que quando Ezequias ele soube, ele fez uma reunião com o plenário, fez uma reunião com os príncipes, e uma coisa que eles trataram entre eles: vamos fecharmos as fontes de água, porque se nós fecharmos as fontes de água, o inimigo não vai poder ter água para ele poder saciar a sua sede. Meus irmãos, às vezes é necessário, aleluia, nós criar situações para que o nosso adversário, em momento algum, ele tenha êxito para poder nos derrotar, para poder nos imprimir. Eu lembro muito bem, aleluia, pastor Adriano, quando o senhor pregou aqui ontem, e o senhor falou a respeito da forma como Deus usou o senhor na época da pandemia. O povo não podia ir até a igreja, mas a igreja, ela arrumou um jeito de ir até o culto. E é dessa maneira mesmo, quando o povo não vem para casa, nós vamos até a casa deles, aleluia. De alguma forma, temos que cultuar a Deus, aleluia, glórias a Deus. Eu me lembro como o senhor falava ali: olha, nós temos as cadeiras, colocamos as cadeiras na casa de um irmão aqui, de outro irmão ali, e fomos pondo, e de repente sai um irmão, sai dois, sai três, traz mais cadeira, coloca, e ali o senhor, eu creio que com uma caixa, ali o senhor bradava em alta voz, pregava o evangelho. Ou seja, isso é Deus está dando sabedoria ao homem para não dar espaço para o adversário. Eu me lembro muito bem que na pandemia não teve um dia sequer que eu deixei de ir para a igreja, só por causa de que nós não devemos nos dobrar diante dos momentos ruins, não devemos nos dobrar diante das adversidades, não devemos nos dobrar diante das afrontas do inimigo. É quando ele levanta a afronta mesmo, pastor Luiz Tavares, é aí que nós temos que buscar. É quando o adversário se levanta mesmo, é aí que nós devemos jejuar, consagrar, aleluia, nos envolver, aleluia, para que o adversário, ele não tenha espaço, para que o adversário, ele não venha reinar e não venha zombar de nós. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que Ezequias, aleluia, ele levantou os cultos a Deus, ele levantou os altares. Ezequias falhou uma vez. A Síria, Senaqueribe, eles queriam continuar recebendo os tributos que tinham sido feitos, uma aliança há 30 anos atrás com Acais. Porque após 16 anos de reinado de Ezequias, acontece o confronto. Se nós formos analisarmos bem,
Com 25 anos ele começa a reinar. Ele restaura o culto, restaura o templo, faz os sacrifícios. 16 anos se passaram. 16 anos é bastante tempo. E as coisas pareciam que caminhavam muito bem. E como se fala em 16 anos, em um tempo, agora Ezequias com 41 anos, eu entendo que às vezes a coisa está tão boa que parece que nada de ruim vai acontecer. Às vezes você está orando, consagrando, jejuando, pagando preço, indo para a casa do Eterno. E nada de mal vai acontecer. Mas Deus, ele levanta opositores. Homens que são permitidos por Ele para nos confrontar. Para ver como é que vai a nossa fé. Porque muitas das vezes em nossa caminhada eclesiástica, em nossa caminhada espiritual, nós fazemos propósito com Deus. Eu não sei que propósito que Ezequias fez. Eu não sei por que Deus mandou Senaqueribe lá. A primeira coisa que Ezequias fez quando ele assumiu o reinado foi cortar o tributo da Síria. Ele não aceitava em momento algum. Porque até então Acais ele pagava tributo. Porque ele deixou de confiar em Deus e começou a confiar nas mãos do homem. Maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que, em vez de confiar em Deus, ele começa a confiar nas promessas de homens terrenos. Isso fez com que o rei da Síria, ele ficasse furioso. Todo mês, o Pix era mandado para Senaqueribe. Todo mês ele recebia ali os tributos. E quando corta, quando a torneira é fechada, ele se levantou e foi até Jerusalém para destruir. A palavra de Deus diz que quando Ezequias ele soube que Senaqueribe ele já estava nas redondezas, já tinha invadido algumas terras, estava a 50 quilômetros de Jerusalém, ele já estava preparado para também agora destruir agora o reinado de Ezequias. Ezequias, ele falhou. Ele simplesmente, ele ofereceu tributos. Mais uma vez que ele temia ao inimigo, temia o adversário. Só que Deus não deixou que a história ela continuasse como na época de Acais. Às vezes nós com medo, nós por sermos seres humanos, nós temos medo. E nós agimos às vezes por impulso. Você esquece quem você era e esquece quem você é hoje. Você deixa de lembrar o que Deus fez na sua vida, como Ele que te chamou, da onde que Ele te arrancou, a oportunidade que Ele te deu. O medo, pastor Luiz Tavares, às vezes ele nos confronta. Às vezes a pressão é tanta que nós nos deslizamos e deixamos nos levar. Só que a palavra de Deus diz que Senaqueribe ele envia 3 oficiais, justamente aonde foi feita há 30 anos uma aliança com Acais, por Tiglath e Pileser. Ali ele tenta fazer agora uma aliança com Ezequias. Ele faz uma promessa, olha, se esse povo que está lá, comandado por Ezequias, se Ezequias ele se dobrar diante de mim, vocês terão comida para comer, água para beber. Agora, se vocês em momento algum se dobrarem diante de mim, se preparem. Vocês terão que comerem dos seus próprios excrementos quando o alimento acabar dentro do palácio. Era uma forma dele confrontar a confiança do povo de Deus no próprio Deus vivo. O inimigo ele tem essa mania, às vezes de querer nos confrontar para ver até onde vai a nossa confiança nesse Deus. A palavra de Deus diz que Ezequias,
ele vai até o profeta Isaías. Isaías, como um bom conselheiro, um bom profeta, um homem usado por Deus, ele não atende às ordens de Senaqueribe. Eles falaram que eles não iriam se dobrar diante do adversário, diante do inimigo. É interessante que quando Senaqueribe ele recebe a primeira resposta que eles não se dobrariam, ele prepara agora, então vou enviar cartas então para Ezequias. Já que eles não atenderam a minha voz falada, envia cartas para eles. É interessante que os oficiais de Senaqueribe, quando eles foram falar com o povo, eles fizeram questão de falar na língua judaica, tanto que eles foram pedidos para falar na língua deles, para que o povo não queria entender. Mas a função de Senaqueribe era simplesmente confrontar. Ele queria mostrar que o nosso Deus é vivo, que o rei é fraco e que ele não tinha autoridade. Essa era a função dos oficiais de Senaqueribe. Senaqueribe queria trazer em nós o medo, nos desestabilizar. A palavra de Deus diz que, na segunda vez, que agora vem as cartas, Ezequias, de forma sábia, ele vai até o templo do Senhor e faz essa oração justamente onde o texto que eu li. Parece que eu vejo Ezequias lembrando de 2 Crônicas 7,14, que fala que quando o povo se humilhar, orar, vigiar, desviar dos teus maus caminhos, eu ouvirei a tua oração, aleluia, e sararei a sua terra. Ele pega as cartas e leva para o templo. Ele não negocia com o adversário. Ele não negocia com o inimigo. Ele leva as cartas para o templo. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. O maior erro de Senaqueribe não foi confrontar Ezequias. O maior erro de Senaqueribe não foi confrontar o povo de Deus. O maior erro de Ezequias foi fazer uma comparação do Deus de Israel, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode, aos deuses pagãos. Porque quando um dos discursos dele foi dizer para Ezequias, foi dizer para o povo que, será que seu rei está confiante? Que Deus é esse que ele confia? Não tem ouvido ele dizer que deuses de outras nações, nós passamos como rolo compressor e vencemos a batalha, vencemos a guerra. Que Deus é esse? Lá eram deuses, mas aqui é só um Deus. Que Deus que é esse? Aleluia, glória a Deus. Ezequias fez questão de mostrar que Deus que era esse. O nosso Deus, ele não é de pedra. O nosso Deus não é de madeira, não é de gesso, não. O nosso Jesus não está pendurado, aleluia, na cruz, não, queridos. Ele já morreu, ele já ressuscitou e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Isso é promessa de Deus para a sua igreja. Ele não morreu. Ezequias leva as cartas ao templo e adora a Deus. Ele está nos ensinando uma coisa, que é meio a afronta do inimigo, só nos há uma saída: não nos dobrar diante do adversário. Em meio às afrontas do adversário, em meio às calúnias, fofocas, mentiras, os levantes do inferno, nós devemos nos dobrar diante do altar do Senhor. Devemos nos entregar, devemos nos envolver. É isso que Ezequias está nos ensinando. A palavra de Deus diz que Deus, ele ouve a oração de Ezequias. A oração de Ezequias, ela foi tão forte. E quando Ezequias ele fala com Deus, que ele deixou de confrontar eles para confrontar a Deus, nós podemos criar uma conjectura e montar um cenário. O próprio Deus se colocando de pé diante do teu altar. Mexeu com você, tudo bem, agora mexer comigo não. O homem pode tocar no teu caráter, pode falar mal, pode fofocar, pode mentir sobre a tua vida, mas se mexer na tua unção é a mesma coisa de mexer com o próprio Deus. Senaqueribe precisava de grandes exércitos para destruir o exército de Ezequias. Mas Ezequias precisou de apenas um anjo. Imagine que Deus envia apenas um anjo
E 185 mil soldados do exército de Senaqueribe são abatidos. 185 mil. A história, ela é clara, ela nos ensina. Ela nos ensina a primeira coisa que devemos fazer: nunca tomar mesmo posicionamento de Acais, em querer tirar o culto da nossa casa, o culto do meio da nossa família, tirar os momentos de oração, querer criar às vezes artimanha, artifícios, para poder agradar o adversário. Não, nós não devemos fazer isso. A igreja terrena, ela não depende de favores humanos para que ela possa crescer. Nós somos guiados, somos guardados pelo próprio Deus. A tua casa é guardada por Deus. O teu filho é guardado por Deus. Os teus negócios é guardado por Deus. A tua empresa é guardada por Deus. A tua saúde é guardada por Deus. Aleluia. Tudo bem que nós, por sermos carne, às vezes nós tememos. E nós tememos mesmo. E é bom temermos de vez em quando, para aprendermos que existe um Deus que nos guarda, que nos protege. Porque às vezes, diante da nossa altivez humana, o nosso orgulho, Deus nos pega tão pequenininho, e Ele começa a te exaltar, faz com que você vai crescendo. E esse negócio de crescer é perigoso. Esse negócio de crescer é muito perigoso, porque vem a fama, vem os aplausos, vem os tapinhas na costa. Meu amigo, estou com você. Conta, não está nada, meus irmãos. Está nada. Amigo é Deus. No momento da sua lágrima, lá na madrugada, diante lá do teu altar, porque você faz altar de madrugada ali no altar da sua cama. Você faz altar na sua sala. Você faz altar nos montes. E naquele momento ali você sabe que somente um pode dar resposta à sua necessidade. Você quer conhecer os seus amigos? Mete a mão no bolso dele. Conheça os seus amigos metendo a mão no bolso dele. Você vai saber quem é quem. Agora o nosso Deus, Ele não deixa faltar. Ele cuida, Ele zela. Foi pregado aqui pelo pastor Natan a respeito de uma atitude de Judas. Judas, quando ele foi entregar a Jesus, meus irmãos, ele falou: é aquele que eu abraçar e beijar, é aquele que vocês vão pegar e levar para o sacrifício. Cuidado com abraços. Cuidado com beijos. Cuidado com apertos de mão. É igual o dono da funerária. Seu pior inimigo é o dono da funerária. Ele fala que é seu amigo. Ele olha para você de média de cima e embaixo para tirar a medida do seu caixão. Ele te dá um abraço e mede a sua largura. E no final ele fala: conta comigo, meu amigo. Conta comigo. Se precisar, eu estou com você. Meus irmãos, com todo respeito, não estou querendo confrontar ninguém, mas às vezes nós abraçamos alguns donos de funerária por aí afora. Está medindo o teu tamanho, a tua altura, a tua largura, o teu peso. Já preparou a tua urna para te enterrar. Mas eu tenho uma notícia para entregar aos donos de funerária. Ele pode até medir. Se for preciso, Deus te estica mais um pouquinho. Queima mesmo. Queima mesmo. Certa feita eu passei em frente à funerária. Aí eu olhei e tinha lá, pastor Tavares, um folder. Bem assim. Apresente um amigo e ganhe 50% de desconto. Ninguém quer ser amigo dessa hora de ninguém. A maior felicidade do dono da funerária e a maior felicidade do coveiro é quando você morre. Tem muitos coveiros de plantão e muitos empresários, donos de funerária de plantão.
Eu estava te aguardando você chegar na frente dele para te dar um abraço. O beijo de Judas. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e da nossa alma. Que Deus nos ensine. Que nós tomemos a mesma atitude de Ezequias. Ezequias, ele poderia desistir do chamado. Ele poderia aqui continuar pagando tributos ao inimigo, negociando com o adversário. Eu acho que aqui em Recife, em Pernambuco, não tem esse negócio de fiscais que chegam para dar bola aos empresários para que ele possa aliviar ali a liberação de um alvará, de um documento, para que ele possa se manter aberto. Cuidado. A mesma pessoa que toma dinheiro de você para te dar um documento é a mesma que vai te levar você algemado depois para você ser preso. Nunca negocie com o adversário. Se for preciso, volte ao zero. Vende tudo que você tem, mas não negocie, porque você negociar na terra é a mesma coisa que negociar a tua alma com Satanás. Os confrontos vão vir. As afrontas vão chegar. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, não está queimado não. Isso é real. Porque nós somos adoradores, é normal. Por nós sermos adoradores, pagadores de preço, é normal que as afrontas venham, elas têm que vir mesmo. Para que o nosso inimigo, o nosso adversário, eles possam reconhecer quem é o nosso Deus, quem é o nosso rei. Ele não é rei, né, pastor Natan? Ele é rei dos reis. Que coisa linda. Deus, ele vai te dar sabedoria. Deus, ele vai te dar graça diante da dificuldade. Deus, ele vai te dar sabedoria para você aprender a arquitetar contra o inimigo. O Senhor vai te mostrar o coveiro quando ele vier e também o dono da funerária. Ele vai abrir os teus olhos espirituais e mostrar quem são os Judas que sentam na mesa com você, porque Deus revela. Ele vai mostrar. Ele não vai deixar você ser confrontado pelo teu inimigo. Melhor dizendo, ele não vai deixar de você ser confrontado, mas ele vai dar sabedoria para você enfrentar o confronto. Só para fechar, não pergunte a Deus sobre o problema quando você estiver passando. Só pergunte a Ele o que Ele quer te mostrar diante daquele problema. Porque Paulo, quando foi preso para salvar aquela família do carcereiro, ele foi preso porque ele pregava, porque ele evangelizava, porque ele repreendeu o espírito de adivinhação de uma jovem. Mas ele entendeu que mesmo lá na prisão, no momento de angústia, ele não deveria jamais abandonar o Deus, aquele que ele tinha encontro no caminho de Damasco. Ele entendeu que em meio àquela prisão, havia uma família para ser salvo. Deus, ele pode colocar você em uma situação adversa, não para te matar, mas para salvar alguém. Esteja pronto para o chamado de Deus, porque o chamado de Deus, irmãos, não é só mil maravilhas. Às vezes tem choros e tem lágrimas. Então que Deus possa abençoar ricamente a igreja nessa tarde, em nome de Jesus. Pastor Tavares.